péssimo de aquisição. Perdeu o timing de fazer o que a galera do digital está fazendo. E aí você pega hoje, assim, é muito interessante. Porque você pega, assim, grandes players do digital que faturam muito mais do que uma startup olhando para a tecnologia. E não precisa de um investidor para, por exemplo, fazer. Então, a startup fica naquela do tipo, não, eu preciso fazer uma rodada de investimento para criar alguma coisa. E aí você pega, tipo, um Primo Rico, por exemplo, que começou aqui muito... criando aqui, olha o tamanho desse andar, tanto de empresa que tem aqui dentro, vindo do digital. Você pega um Joel J, mesma coisa. Você pega um Pablo Marçal, que vai virar possivelmente prefeito de São Paulo, mesma coisa. Você pega um Fint, acho que são grandes nomes. Não que eu concorde com tudo que todos falam, não que eu goste de todos, mas eu respeito muito a história. A entrega de resultado. Eu acho que a startup, no geral, no Brasil, a gente produz pouca tecnologia. Bem menos do que qualquer outra parte do mundo que eu já fui. E os nossos negócios aqui são negócios assim muito... Cara, vamos dizer assim, eu nem chamaria de startup. Muitas startups assim são mais uma automação de um processo com um front-end bonitinho. Eu vi um meme uma vez que dizia que tipo, uma boa planilha do Excel resolve mais problema que várias startups. Assim. Exatamente. Então, acho que tem uma interseção, assim, um momento de que a galera da startup está se ligando um pouco de que tem oportunidade dentro do digital, principalmente para aquisição. E existia um conflito antes, né? Não é que existe um conflito, mas assim são mundos muito separados. Uhum. Então, do tipo assim, a maior parte das startups que a gente tem hoje olha muito para B2B, e aí B2B não é um negócio que você vende muito via rede social, então meio que não conversava, tinha um certo preconceito dos dois lados. Tipo assim, o startupeiro era visto como aquele cara do tipo... Não gera lucro. Exatamente, prejuízo, etc. O cara do digital é visto como aquele cara do tipo assim, tá vendendo Messias, curso de fazer curso. Então tem um... É o bendito coaches, né? Onde é que tá a minha câmera agora? Tá aqui? Essa aqui. Faz umas imagenzinhas pra mim. Faço. Videozinhos, horizontal, vertical, foto. Tá bom. Aí acho que você só não passa na frente das câmeras. Não. Faz uns ângulos. Só não derruba nada, a gente já derrubou aquilo ali, não foi legal, não. Faz uns ângulos diferentes, assim. Esse daqui é ao vivo ou é gravado? É gravado, é gravado. Como é que tá a tua agenda hoje, Theo? Cara, até às 11 eu tô tranquilo, assim. Às 11 eu tenho um call, mas também se atrasar um pouquinho, não tem problema. Às 11, tá. Show. A minha é 3 ou é 1? Ah, tá. Boa. Não posso tirar, que senão minha esposa briga comigo. Porque eu fico batendo na mesa e dá, tipo, só que se eu tirar é pior, eu apanho. Gravação aliança é um problema. Vamos lá. Seja bem-vindo a mais um TrinityCast. É muito ruim sozinho. Só uma dúvida. Tá um pouco alto aqui o microfone. É assim mesmo? Tem que dar uma sujinha na cadeira. Na cadeira? A cadeira sobe. Eu sempre me perco nisso também. Porque... Que aí tu fica, porra, mas o negócio vai ficar na minha cara, né? Sim. Boa. E agora, qual que vai ser a pauta? Eu tô com música, porque eu quero ir pro Vale do Silício, mas eu quero ir pro Earnout também, eu quero ir pro esporte, ó. Acho que a gente era pra ter começado falando e depois a gente... tipo, dá play e depois a gente resolve. Cara, você escolhe. O que você quiser falar, assim, não, mas acho que... a gente desenrola. Dá bom. Seja bem-vindo a mais um TrinityCast. Eu sou o Matheus... Esqueci de apresentar a empresa. Seja bem-vindo a mais um TrinityCast, o podcast da melhor agência do Brasil. Agora eu não posso mais falar do mundo, porque me chamaram de arrogante. Estou proibido de falar do mundo, porque é cedo ainda, e também a gente tem que saber o nosso lugar, né? Meu nome é Matheus, hoje eu estou sozinho, estou sem o Léo, estou sem host, e hoje a gente está com o Rodrigo Terron. Terron? É assim que fala? Terron. O Rodrigo, ele tem uma trajetória muito absurda, assim, eu não tinha noção da magnitude. Eu queria que tu desse um resumão, assim, da tua história. A gente já vinha trocando uma ideia de, cara, Vale do Silício e esportes, e aí vem para venda de empresa, entra na Hot City, o cara fez
centenas de milhares de hackathons pelo mundo inteiro. Então, eu queria que tu desse uma build para nós também do que é. Bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo, imagino que deve ser loucura, assim. E é um prazer te receber aqui, Rodrigo. Boa, boa. Primeiramente, obrigado pelo convite, Matheus, parabéns aí pelo podcast. Bom, é difícil resumir um pouco, mas vamos lá. Eu sou empreendedor, antes de tudo, né? Comecei a empreender em 2014. Acho que desde muito pequeno eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia e pelas possibilidades que a tecnologia ela possibilita, assim, o que você consegue criar a partir da tecnologia. Mas eu vim de uma origem muito simples, né? Então não tinha como começar trabalhando com tecnologia. Então eu tive uma carreira que começou ali no call center, fui operador de telemarketing. Sendo operador de telemarketing, eu paguei minha faculdade em análise e desenvolvimento de sistemas e fui trabalhando e crescendo dentro do call center. Então, mas tu chegou a atuar como dev, assim, antes? Como dev diretamente, não, mas cheguei a desenvolver. Eu trabalhei muito com banco de dados, com parte de dados, enfim, mas cheguei a desenvolver. Bem menos, talvez, do que um desenvolvedor de carreira. Mas o que aconteceu? Eu trabalhava no call center, então eu estava atendendo ligação. Aí um dia, já estava fazendo faculdade, falou, pô, a gente tem uma posição aqui chamado de control desk, né, que é um agente de tempo real. Você não quer testar? E aí era um cargo um pouco mais administrativo, ainda ficava no meio da operação ali com os operadores, mas eu controlava as pausas, eu ficava olhando se as ligações estavam entrando e gerando relatório e dados disso. A partir disso eu virei um assistente de planejamento, virei um analista, e aí quando eu virei um analista, eu trabalhei muito com Excel, e aí dentro do Excel você tem o Visual Basic que você programa. Então você fazia ali as macros, mas a gente fazia uns CRMs, criava ali pequenos sisteminhas para automatizar os processos dentro ali da operação. Virei coordenador e gerente da área de planejamento. Aí como gestor da área de planejamento, ali eu era muito próximo da área de tecnologia. Então quase que tipo diariamente eu estava ali intermediando, porque o call center é medido por produtividade, né? E aí começou a surgir muita coisa de tecnologia, então o uso de chatbot, o que dá para automatizar ali de URA. Em que ano isso? Cara, eu tenho muita dificuldade com... Não, mas mas eu acho que 2010, 11, 12... Mais Caraca, falar de URA, de chatbot em 2010, 11 é muito... Já se falava... É bem menos tecnológico, assim. Então, por exemplo, o URA já se falava há bastante tempo, né? Chatbot, muito mais automação de chat mesmo. Então, assim, pô... Aí, se o cara pudesse negociar uma dívida sem ele fazer uma ligação. Então, quando eu trabalhava na Intervalor, que foi a última empresa que eu trabalhei, eu acho que em 2013 a gente lançou o primeiro portal de negociação online do Brasil. E aí você já conseguia negociar por chat. Só que era um chat meio burro, né? Ele não tinha aquela interação de fazer uma conversa. Ele tinha ali quase que aperte um para cá, aperte dois. Sim, então. Né? Vários if ali, if else. Mas a gente já testava, a Intervalor, que é a empresa que eu trabalhava, assim, o Bento, que era o CEO, hoje um grande amigo, ele sempre foi uma pessoa muito voltada para a tech. Então, a Intervalor sempre testava coisas de tecnologia. Então, foi a primeira empresa a fazer portal de negociação, foi a primeira empresa a testar o conceito de omnichannel, do tipo assim, pô, por que eu não posso começar uma negociação no chat, terminar no e-mail, mas fazer um pedaço na ligação, né? Então, a gente testava muita coisa de tecnologia. E aí foi um período muito legal da minha carreira, porque eu me vi crescendo, eu comecei a ganhar bem financeiramente, né? Então, vim de uma origem muito simples. Aí, de repente, eu estava ganhando um bom salário, estava feliz profissionalmente. Só que aí, quando foi ali mais ou menos 2014, eu comecei a sentir que se eu não parasse naquele momento para empreender, eu ia provavelmente receber mais uma promoção, crescer um pouco mais e eu ia ser mais difícil, porque você começa a ganhar mais, você muda o teu padrão de vida. Então, eu já tinha mudado o meu padrão de vida, eu já tinha um salário de gestor ali de uma área de planejamento. Então, assim, eu já estava ali numa zona um pouco mais confortável do que o começo da minha carreira. E aí foi um momento que eu literalmente cheguei para o Bento, que era o CEO da empresa, e falei, Bento, eu estou indo empreender. E aí ele super me apoiou, foi um cliente, saí de funcionário, virei fornecedor na empresa. Depois fiz várias coisas ali com eles. Um dos hackathons que a gente organizou bem depois foi com a própria Intervalor, que foi para falar do futuro da cobrança digital. Então, a gente foi trazendo esse contexto de tecnologia. Mas, nesse momento, eu falei assim, cara,
é maior do que... A vontade de empreender era maior do que eu. Assim, chegou um ponto que eu falava, cara, eu não quero ganhar mais uma promoção, não quero já tinha uma equipe grande, na época eu fazia gestão de uma equipe de quase 30, 35 pessoas. Aí, literalmente, eu saí, 2014 ainda não era tão sexy falar de startup, trabalhar em startup, não tinha assim grandes cases, não tinha hubs de inovação no Brasil, como hoje tem o Cubo, tem o InovaBra, tem o Google Campus. Então a gente começou meio ali quando eu saí da Engenharia Valor, eu falei, pô, quem que são meus contatos? Eu peguei a lista ali de contatos, comecei a entrar em contato com todo mundo que eu conhecia de mercado, falando, cara, se por acaso você precisar de um site, você precisar de algum serviço de tecnologia, eu fundei minha própria empresa. Que era uma software house, né? Era quase uma agência de marketing, Uhum. só que por eu gostar muito de tecnologia, eu fui puxando para o lado do software house. Chegou uma hora que a gente já não fazia marketing. Mas no comecinho, a gente chegou a fazer campanha, a gente chegou a fazer material para Facebook, para LinkedIn. Então, tinha ali um aspecto um pouco de agência. Viramos a chave para software. Aí, começamos a trabalhar primeiro qualquer site. O cara quer fazer uma landing page, a gente fazia. Uhum. E aí a gente foi indo, aplicativo, API, e aí a gente foi nichando para atender startup. Uhum. Aí já tinha, 2015, abriu o Cubo, então já tinha esse conceito de hub, começou a agrupar as startups num lugar. Eu comecei a chegar ali e falar, cara, se estiver precisando de mão de obra de tecnologia, eu tenho um time aqui para te atender. E aí a gente foi alocando talentos dentro das equipes. A gente começou a olhar para um período da startup que era aquele período que a startup já tinha um pequeno time de tecnologia, mas que o volume de demanda não supria. Então, ele terceirizava parte dessa demanda. Porque era mais fácil. Antes, a gente atendia pessoas que, eventualmente, eu quero fazer um Uber, sei lá, de alguma coisa. Mas essa pessoa não entendia de tecnologia, não entendia de produto, então eu gastava mais tempo tentando desenhar a solução do que, de fato, desenvolvendo. E isso custava muito caro. Quando a gente chegou no nicho de startup, a gente falou, esse cara já sabe o que ele está fazendo, ele já tem um MVP, né, já tem uma primeira versão da plataforma, ele precisa acelerar. E eu comecei a ficar muito imerso nas comunidades de programação. Então, eu tinha facilidade de atrair bons desenvolvedores, que era algo que a startup não conseguia. Então, assim, se você pensa em 2015, um desenvolvedor de carreira, um cara que estava trabalhando num banco, estava trabalhando numa grande empresa, ele falava, cara, não vou pedir as contas aqui para, sei lá, entrar numa sala ali com 3 doidos aqui, né, que estão fazendo um aplicativo que vai mudar o mundo e não, ele vai mudar o mundo, mas não consegue me pagar um salário. Então, não era tão sexy startup. E aí, acho que esse momento para a gente foi bem legal. E onde que tu te colocaria assim hoje? Quem que é o Rodrigo hoje? É uma pergunta foda para quem é generalista, né? Exato. Mas tu pega na veia, assim, se fosse descrever hoje a tua atuação, teu lugar no mundo, assim, o que tu está buscando? Como que tu descreveria? Hoje eu me considero um empreendedor experiente. Então, nessa jornada que começou lá com a fábrica de software, virou uma startup, que a gente passou por uma fusão de empresas, seguido de uma venda de empresa, seguido de alguns investimentos. Então, assim, eu me considero experiente do ponto de vista de empreendedorismo. Né? 10 anos, eu acho que é tempo para você se avaliar dessa forma. Sou um entusiasta de tudo relacionado à tecnologia. Então, frequentemente estou falando sobre tecnologia, estou palestrando, estou gerando conteúdo sobre o assunto. E hoje, eu acho que eu me coloco numa posição muito de como que eu potencializo empreendedores que, eventualmente, são parecidos com o Terron de 10 anos atrás. Estão ali começando o negócio e, eventualmente, eu errei muito. Do tipo assim, construir empresa era uma loucura, porque assim, a gente se via em alguns momentos muito bom e aí a gente não tinha experiência, aí a gente quase falia, aí perdia cliente, aí, cara, contratava errado, depois contratava certo. Então, eu acho que a experiência que eu tenho, ela me ajuda a direcionar negócios menores para que eles não passem pelos erros que eu passei. E isso acho que é uma parte do que eu me vejo, né, como eu me vejo hoje. Para mim foi muito importante entender como se faz inovação no mundo. Então, nos últimos anos eu tenho assim frequentado os principais hubs de tecnologia e inovação espalhados mundo afora, em especial no Vale do Silício, mas fora do Vale do Silício também. Assim, visitei já empresas, startups, aceleradoras em vários países. Então, também vejo como uma forma de trazer esse conhecimento, ou simplificar, tropicalizar esse conhecimento para o Brasil. Então, acho que
acho que é muito isso, assim, né? Trabalhei com educação, né? E eu me vejo muito como alguém que eu posso utilizar os meus aprendizados para potencializar novos negócios. Amo empreendedorismo, amo tecnologia, gosto de compartilhar conhecimento, gosto de trocar conhecimento. Então, eu me vejo muito na posição também de aprendiz. Eu estou o tempo todo aprendendo alguma coisa e tentando absorver novos conhecimentos. Então, tu diria que hoje tu está num jogo mais de causa e menos financeiro, talvez? Sim, de uma certa forma, sim. Eu acho que, tipo, vamos dizer assim, na minha pessoa física, ter feito uma venda de empresa me deu uma série de possibilidades. Então, hoje, vamos dizer assim, quando eu olho para o Terron, pessoa física, eu estou tranquilo. Assim, eu alcancei grandes objetivos. Eu nunca tive nenhum objetivo assim, do tipo, não, eu quero comprar uns 5 Porsches, quero ter... Assim, eu estou feliz com o que eu tenho, eu venho de uma origem simples. Hoje eu tenho um conforto de vida que é muito bom, está resolvido. Agora, das minhas pretensões de negócio, eu ainda preciso... Recurso financeiro acaba sendo poder. Então, por exemplo, assim, hoje eu faço ali 4, 5 investimentos anjos por ano, mas eu gostaria de fazer muito mais. Entendi. Então, eu gostaria de... acho que eu olho muito para uma perspectiva de como eu posso ter mais recurso para fazer mais coisas, mas não na pessoa física. A pessoa física está ok. Na pessoa jurídica ali, eu falo, pô, se eu tivesse, sei lá, 30 vezes o meu patrimônio, eu conseguiria impactar muito mais, eu conseguiria comprar empresa, vender empresa, investir em empresa. Essa história é legal que tu trouxe da venda da empresa. Conta pra gente como é que foi isso, qual que foi a empresa, como que foi esse processo, se era uma infoprodutora, se não era, pra gente conhecer um pouco desse... E como é que foi pra ti esse momento, né? Porque... até o Flávio Augusto tem muito esse discurso de tipo, ou a empresa quebra, ou ela vende, ou tem a sucessão ali. Como é que foi esse processo de venda? Então, um cara jovem, né? Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 32 anos. 32 anos, 10 anos de empreendedorismo, já com uma empresa vendida, vários investimentos anjos. Como é que foi esse processo de venda da empresa? Qual que era essa empresa? Não sei se pode falar, acho que pode, né? Posso. Eu queria entender um pouco do contexto para a gente contribuir para a galera, porque eu vejo um movimento hoje em marketing digital de M&A muito forte. Cara, bancos querendo acelerar as empresas, a gente está começando a entrar nesse lugar de venture capital e até para dar uma contribuição para a galera de como foi o processo de alguém que vendeu 100% da empresa, né, pelo que a gente estava conversando. Me conta um pouco desse processo. Perfeito. Então, só na linha do tempo, né? Eu fiz a fábrica. Em 2017, a gente viu uma oportunidade de mercado que era um cenário já diferente do cenário anterior. Já tinha muitas startups, já tinha hubs de inovação. As startups estavam começando a crescer e aí as grandes empresas começaram a olhar e falar, pô, se a gente não digitalizar, a gente vai ficar para trás. E aí eu vi uma oportunidade de mercado que era, a gente falou de hackathon aqui, que era o quê? Ajudar tanto as startups quanto as grandes empresas a acelerar esse processo. E o hackathon foi a metodologia que a gente escolheu. Então, um dia eu caí dentro de uma maratona. E quando eu saí da maratona, eu lembro que assim, a maratona de programação, para quem não está familiarizado, é uma maratona onde você tem ali um período de, às vezes, 2 ou 3 dias, geralmente no final de semana. Você tem um problema. Então, por exemplo, a gente fez com a Uber, o futuro da mobilidade, como a mobilidade urbana vai afetar a vida das pessoas, etc. Então, você coloca esse problema diante de talentos em tecnologia. E aí você tem 100, 200 pessoas dentro de uma sala, dividido em pequenas equipes, que eles vão resolver esses problemas e propor MVPs ali, eles vão mostrar soluções. Então ele vai falar assim, cara, eu criei aqui, por exemplo, numa das edições do Uber Hack, que a solução ganhadora, ele criou uma possibilidade de um Uber para idosos. Ele falou, cara, a gente está usando AI, isso em 2018, para ajudar os idosos. Então eles foram para a rua e eles viram que os idosos não conseguiam pedir Uber porque não tinha facilidade com o celular. E aí uma coisa muito básica, ele falou, cara, e se a gente tivesse uma forma dele ligar, falar por voz, e aí a gente usar a tecnologia para transformar isso numa requisição e o Uber ir lá e levar o idoso. Então, eles criaram essa solução, depois a Uber até criou algumas funcionalidades parecidas, etc. Então, assim, foi muito legal. Mas aí eu participei de uma maratona dessa e eu falei, cara, isso é muito poderoso. Eu vou começar a incentivar os meus clientes a organizar. E aí eu chegava para as empresas e falava, cara, você deveria organizar uma maratona de programação, você deveria fazer um hackathon. E aí, assim, não demorou muito, uma empresa falou assim, cara, legal, organiza aí para mim. Aí eu falei, tá bom, eu organizo. E aí fiz um primeiro evento, desse primeiro evento veio outro, veio outro, veio outro, veio outro, e entre 2016, 2017 até 2020, a gente fez mais ou menos aí umas 150 maratonas presenciais em muitos estados do Brasil.
Então, a gente fez muita coisa em São Paulo, mas a gente fez muita coisa no Rio, Recife, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim, rodamos aí diferentes estados, Florianópolis. Então, o Hackathon ele funcionava como um recurso de aquisição de talentos para as empresas e para os jovens, né, para os desenvolvedores, ele é um lugar de portfólio. E né? de aprendizado muito profundo, de network. Então, assim, quando eu ia falar para a empresa, eu falava assim, cara, fazer um hackathon ele não só te vai gerar mão de obra, pessoas. Você vai se posicionar. Então, por exemplo, assim, quando a Uber, por exemplo, fez o Uber Hack, eu lembro que ela teve projeto do Uber Hack que virou projeto de lei em favor da mobilidade. Então, a Uber se posicionou. Falou assim, cara, eu não quero só que a Uber cresça, eu quero que a mobilidade no Brasil melhore. Então, você se posiciona. É um evento que tinha muita mídia, PR, então, assim, a gente cansou de receber TV dentro dos nossos eventos, para entender do tipo, o que esses jovens estão criando aqui, o que essas pessoas 3 dias acampado aqui. Exatamente. Né? Então, tinha uma coisa muito de marca, branding. Era uma forma de você gerar um valor para o time. Então, assim, você estava fazendo um hackathon da Uber, mas o time da Uber estava lá olhando e falando assim, cara, esse cara fez um protótipo em 2 dias. Então, e o meu time muitas vezes leva... Simplificou o processo. Então tinha assim, uma lista de benefícios muito expressiva para a empresa. Era uma forma de se relacionar com o parceiro. Então, por exemplo, assim, a Uber, olha que legal, durante o Uber Hack, a Uber foi lá e puxou a Localiza, que era um grande parceiro da Uber. A gente fez, na época, Santander, o Santander puxou os parceiros do Santander. A gente fez o Itaú puxou parceiro. A gente fazia o hackathon da Globo. Eu lembro que a Globo puxou o Google, que é um parceiro. Então, assim, é um ambiente de teste. Você pode testar novas tecnologias. Às vezes você vai fazer uma nova funcionalidade. Você não pode jogar isso direto em produção. Você tem que testar. Então, cara, vamos testar aqui inteligência artificial na minha plataforma? O hackathon é esse ambiente. E é um ambiente controlado. É um ambiente que... E a empresa sai com vários possíveis projetos, né? Tipo, eu tava pensando aqui, tipo, cara, é tipo rede social, né? Tipo, Não, é muito poderoso. Então, assim, é uma metodologia assim que mudou minha vida. Hoje, acho que tudo que eu sou eu devo a ter passado por essa jornada, porque se eu estou falando que foram 150 hackathons presenciais, cada hackathon tinha lá 15, 20 projetos, assim, são centenas de milhares de projetos, e a gente ali até 2020, a gente agrupou quase 50 mil pessoas impactadas com os nossos eventos. Então, a gente tinha, hoje, esses talentos que participavam, e frequentemente, assim, eu vou num evento, às vezes no Brasil, às vezes fora, alguém me para e fala assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, você não vai lembrar de mim, mas eu participei de um hackathon da Xiaomi e mudou minha vida. Hoje eu trabalho na área de tecnologia por causa disso, hoje eu fundei minha empresa por causa do hackathon. Tem empresas que os sócios se conheceram num hackathon que a gente fez. Então, assim, mudou minha vida e mudou a vida ali de muitas pessoas. Veio a pandemia. Puta, e aí, como é que faz? A gente tinha criado um software, então a gente tinha uma plataforma. Foi muito fácil fazer o que a gente fazia presencialmente acontecer num ambiente online. E foi muito interessante, porque no começo da pandemia a galera falava assim, cara, você salvou minha vida, porque eu estava aqui, burnout, depressão, trancado, desempregado, e aí eu entrei num hackathon, conheci uma galera, interagi, e aí teve um efeito assim, muito legal, porque o nosso hackathon ele era geralmente local. Eu fazia um hackathon em São Paulo, um hackathon em Florianópolis. Quando eu fazia um hackathon online, aí vinha um brasileiro que estava lá em Amsterdã, um brasileiro que estava lá em Berlim, um brasileiro que estava nos Estados Unidos, um brasileiro que estava no Amazonas, e aí todo mundo trabalhando junto para criar a solução. Então a gente começou a fazer isso online. Eu falei que a gente fez 150 em quase 4 anos. A gente fez quase 100 maratonas em 9 meses de pandemia ali. Para mim foi muito louco, assim. Eu acho que eu nunca aprendi tanto na vida, porque a gente fazia 7, 8 lives por dia. Então, Nossa, assim, era live, ia... Cara, isso aqui é a abertura do hackathon não sei o quê. Isso aqui era o encerramento desse hackathon. Não, e o pau? Você dá pau em todos, né? Como é que era isso? Não, porque era simultâneo, mas com públicos diferentes. Então, assim, eu tinha, 200 pessoas participando do hackathon do iFood. Tinha um head de cada um deles, né? E aí a minha equipe ficava ali. A gente ficava acompanhando todos os hackathons aí já não era um hackathon de 3 dias. Então, tinha hackathon de 2 dias, 3 dias, 1 semana, 10 dias. Então, a gente fazia essas maratonas simultaneamente. Aí, a gente fez... Quando chegou no final de 2020, acho que 2020 foi um ano muito bom, porque a gente aprendeu muito, a gente cresceu, a gente faturou alguns milhões, assim, com uma margem muito alta, porque o evento era online, então a gente conseguiu otimizar muito a nossa estrutura. E aí tinha um dinheiro no caixa, mas a gente começou a ficar muito cansado.
porque era muita live. E a gente sentiu que as pessoas estavam ficando cansadas. Do tipo assim, pô, o cara falava, por favor, para de organizar, porque eu já participei de 20 hackathons e eu não aguento mais participar. Mas quando eu vejo o que vocês vão fazer, eu me inscrevo. E essas pessoas, elas pagavam para se inscrever ou Não, era mais era gratuito? gratuito. Todos os... Cara, todos... vocês geraram muito lead, hein? Sim, Caraca. e gerava muito valor para as pessoas. Sim, super. Aí, chegou nesse momento, eu sentei com os meus sócios e falei, cara, vamos pivotar. Aí, eu falei, né, do presencial a gente tinha mais ou menos 50 mil. A gente demorou 4 anos para chegar em 50 mil pessoas, a gente demorou 9 meses para ter 150 mil pessoas na nossa base. E aí, eu olhei para aqui e falei, cara, vamos trabalhar com educação, vamos ensinar essas pessoas a empreender, ou vamos ensinar essas pessoas a programar, ou vamos ensinar essas pessoas a ter um desenvolvimento de carreira maior. E a gente começou a fazer um business plan de um novo negócio, onde a gente pivotaria a Xiaoyi para uma escola, e aí uma escola de vários temas. A gente começou a desenhar isso, e eu tinha um parceiro, que era a Rocket City. A Rocket City era um infoproduto de ensino de programação, que nasceu lá no Fórmula de lançamento. Então, o Robson, que era o CEO, que é um cara hoje super respeitado dentro do digital, ele viu aquilo, juntou com 2 desenvolvedores e criou esse produto. Estava crescendo bastante e era um grande parceiro nosso. E aí ele já estava no estágio assim, faturando milhões também, a Rocket City. Já estava no Platinum ali, fazendo toda uma estratégia, só que do lado da Rocket City ele queria ser mais startup. Ele falava assim, pô, a gente quer virar de fato uma escola, a gente quer ter plataforma, a gente quer, se possível, ter uma rede social para os devs, quer ter um ambiente de aprendizado, quer usar toda a tecnologia, tudo que a tecnologia permitir para aprendizado, a gente quer ter dentro da Rocket City. E quero trabalhar com o mercado. Do lado da Xiaoyi, a gente atendia as maiores empresas do Brasil, a gente estava super bem posicionado. Então, eu cheguei para o Robson e falei, literalmente, Robson, tem uma notícia que eu acho que é uma notícia um pouco ruim. A gente vai virar concorrente, porque eu estou parando com o modelo de negócio de hackathon e eu vou entrar no modelo de negócio de educação. A gente pode continuar sendo parceiro, mas assim, provavelmente ali vai ter algum tipo de conflito de interesse. E aí ele falou assim, Terron, pô, é bem legal você falar isso, porque a gente está precisando também crescer e talvez a gente possa fazer uma fusão, talvez a gente possa juntar Xiaoyi e Rocket City. Eram 2 empresas muito bem vistas na comunidade técnica de desenvolvedores. E aí eu gostei da ideia, porque eu acho que quando você junta a força, você faz mais. E foi o que aconteceu. A gente fez uma fusão. Eram 2 empresas com mais ou menos 15 pessoas cada uma. A gente virou um time de 30. E a gente foi de 30 a 100 em menos de um ano, com faturamento crescendo, com mais tecnologia. A gente melhorou muito os métodos de como a gente entregava a educação. E aí vem a questão do exit, né, da venda da empresa. No final ali, mais ou menos no meio de 2021, na verdade, a gente começou a chamar muita atenção do mercado, porque eram 2 cara, empresas. Eu lembro, eu era fascinado, cara. Eu vi um criativo da Rocket City e falei, esses caras são bons. Porque era tudo muito... Eu não sei explicar. É um quê de didática, eu achava as coisas muito bem editadas, o audiovisual muito bem trabalhado, porque em 2021 tinha aquela coisa, não, com o celular dá para produzir conteúdo, Exato. dá para fazer uma live. E vocês já viam com essa pegada audiovisual muito forte e muito herdado, que a gente estava falando do hackathon, né? Que, tipo, a experiência do evento de vocês era muito imersiva. Era muito pró-comunidade. Então, a gente... Eu participei de vários CPLs de vocês. Que vários legal, da Hot legal. City. Assim, eu olhava e falava, puta, esses caras são muito bons, cara. E aí, acho que 2021 a gente já não era mais um infoproduto, a gente já era uma escola, a gente já estava concorrendo com as outras escolas, a gente já estava muito avançado. E aí chegou um momento que acho que toda startup começa a falar, cara, será que eu deveria pegar dinheiro? Porque 2021 era aquele ano que começou a surgir muita escola de programação, e aí começou algumas escolas a levantar muito capital. Então você tinha uma Tribe levantando milhões, você tinha uma Alura com grandes investimentos. E a gente, por mais que faturava muito, tinha uma margem de lucro alta, a gente falou assim, se a gente tiver que investir em tecnologia, a gente vai precisar de mais dinheiro. Então a gente começou ali, conversa com um fundo, conversa com outro. Aí um dia surgiu um fundo, o nome dele é Riverwood, é um fundo americano. Hoje eles têm 1,5 bi para investir em startup, América Latina. Caraca. E eles procuraram a gente e falaram assim, cara, eu gosto do modelo de negócio de vocês. Vocês não estão interessados em... Primeiro eles falaram em investimento. Vocês estão interessados em investimento? Só que o tamanho do cheque deles, que é um cheque mais ou menos de 100 milhões de reais, era muito grande para o nosso tamanho. Uhum. Então ele falou assim, se eu for esperar você chegar no tamanho aqui, vai demorar muito. Vocês estavam faturando quanto no ano? Pode abrir? 2021, cara, mais ou menos, acho que na casa de 20, 25 milhões, mais ou menos. Um valuation ali de
no múltiplo de 5, mais ou menos? Só que assim, sei lá, vamos Só que colocar... é infoproduto, né? Não, mas vamos colocar que fosse um valuation de 125 milhões. O cheque do fundo era de 100 milhões. Então, assim, tipo, ele teria que comprar 80% do negócio, o que não é comum. Seria comum ele pegar, sei lá, 30% do negócio. Sim. Então, aí ele pegou e falou, olha, tem um caminho aqui. A gente investiu num grupo educacional argentino, que chama Digital House. Eles levantaram muito dinheiro, então eles tinham levantado nesse cheque de mais de 100 milhões. E, cara, eles querem crescer no Brasil e uma forma de crescer a empresa é fazendo aquisição. Vocês não estariam dispostos a vender a operação de vocês e vir para dentro do grupo e construir junto com o grupo? E aí a gente falou, pô, me parece interessante. Várias reuniões, conversas entre a gente, conversa com o grupo. Como é que foi para vocês? Porque vocês eram meio... Claro, tu tinha uma certa experiência, mas nesse lugar de, pô, os caras gigantes, para ele aí, tipo, não teve aquele sentimento... Algumas pessoas que eu conheço que venderam a empresa tiveram aquele sentimento de, tipo, cara, eu me senti uma criança naquela mesa. Como é que foi para vocês? Vocês já tinham conselheiros ajudando nisso? Vocês tinham mentores? Vocês tinham, às vezes, um bom jurídico ali para intermediar e alinhar? Porque eu imagino que, claro, vocês já eram mais maduros, já tinha toda a experiência do hackathon. Mas quando tu entra numa negociação com um fundo que compra a nível América Latina aportes de 100 milhões, Exato. Os caras já vêm, tipo assim, eles sabem. É um outro nível, é uma outra sala, né? É um outro nível de conversa. A gente tinha feito a fusão da empresa, né? Então, quando a gente fez a fusão da empresa, a Xiaomi e a Rocket City, a gente tinha conversado com muito empreendedor que vendeu a empresa, muito empreendedor que passou por esse processo. A gente já tinha contratado um dos melhores escritórios de advocacia que trabalham com M&A no Brasil para assessorar a gente, porque a gente falou, cara, se a gente for captar investimento, a gente tem que estar assim, muito arrumadinho. Então, a fusão tinha que ser assim, tinha que ser cirúrgica. A gente tinha que fazer uma fusão de empresa que quem olhasse falava assim, os caras estão organizados. Então, isso já trouxe um aprendizado. Quando veio a proposta, eu gosto muito, né, eu gosto muito de receber mentoria, eu gosto muito de trocar. Cara, fui atrás de todo mundo que tinha feito esse movimento. Eu falei, cara, eu preciso conversar com muita gente, fiz muita mentoria. Então, entendi o processo e falei, legal, tem o que eu preciso para ir na mesa. O escritório que assessorou a gente na parte jurídica, o advogado era muito, muito bom em M&A, então ele ajudou muita gente na negociação, nos termos, mas foi um aprendizado gigantesco. Então, por exemplo, quando você vende uma empresa, você passa por um processo muito pesado de auditoria. Então, a gente foi auditou contabilidade, auditou resultado, a gente teve que desenvolver uma série de documentos que a gente não tinha. Então, assim, essa parte foi muito difícil, porque eu não tinha experiência, fui aprendendo ali na prática. Mas eu já tinha uma ideia, assim, por já acompanhar startup, por já estudar muito sobre startup. Assim, você sabe mais ou menos o caminho, né? Mas a gente foi aprendendo meio na prática. E aí foram alguns meses de negociação. A gente decidiu vender 100%, então a gente concluiu uma venda de 100%. Nesse processo da venda, a gente era em 5 sócios. O Robson, que era o CEO da Rocket City, ele negociou uma saída dele, então ele não continuou pós-venda. Aí eu assumi como CEO do grupo. Do grupo não, né? Da Rocket City. E uma das coisas que a gente colocou como premissa, a gente falou, a gente até topa vender, mas a gente quer manter a Rocket City separada. Não quer fazer tipo assim, não quer virar que a Rocket City vire Digital House, ou Digital House vire Rocket City. A gente quer manter como uma empresa independente e a gente quer ter autonomia total enquanto os sócios originais estiverem aqui, a gente quer ter autonomia total para tocar o negócio. E aí a gente conseguiu negociar isso, toquei. Quando tu faz essa saída, vocês ficam com... Cara, super iniciante, né? Mas vocês ficam ali com um prolabore de executivo, porque vocês venderam as cotas de vocês da empresa, Perfeito. Né? Na prática é isso que acontece, não é? E essa autonomia seria diante dessa prestação de serviço como executivo, como... Perfeito. A gente negociou uma remuneração que a gente gostaria de ter como executivo. A gente negociou um bônus anual, né, ali que a gente gostaria também de ter como executivo. E aí o que a gente colocou assim, falou, cara, tudo que passar daqui fica no próprio caixa da empresa para a gente reinvestir e continuar crescendo. Então, a gente deixou de ter um prolabore e passou a ter um salário. A gente era um diretor executivo contratado. A gente deixou de ser sócio da Rocket City, mas parte do pagamento foi ações do grupo. Então, a gente passou a ser acionista do grupo maior.
E aí passou a responder para um conselho de administração da empresa, onde tinha os investidores ali. Então, foi uma experiência muito rica para mim, né? Do tipo assim, eu estava sentando num board, por exemplo, onde o presidente do Mercado Livre fazia parte desse board. Caraca, então, que legal. porque ele é investidor da Digital House. O presidente da Globan, que é uma das maiores consultorias de tecnologia da América Latina, também era board, estava ali. Então, foi uma experiência muito bacana para mim. Fiquei 2 anos como CEO da Rocket City. E aí chegou um momento que acabou o meu período ali de earnout, né? Que era esse momento que você, contratualmente, você precisa ficar na empresa depois da venda. E aí eu sentei para negociar. Falei, tá, e aí, qual que é o futuro? Só que o mercado mudou muito, a gente começou a ter aqueles layoffs, começou a ficar um pouco estranho assim, o mercado, e a Digital House cresceu um pouco menos do que era projetado. Então, ele ficou um cenário um pouco que eu me senti inseguro de assumir um compromisso muito longo. Então, eu lembro que nas conversas eu falei, olha, eu gostaria de ficar, mas eu gostaria de ficar de 1 a 2 anos a mais, não queria assumir um compromisso muito maior do que isso, porque até aí eu tinha menos de 30 anos. Eu falei, pô, eu tenho menos de 30 anos, ainda quero empreender em outras coisas, quero ter mais liberdade para tomar minhas decisões. A gente já tinha em mente mais ou menos para onde que tu ia nesse momento? Tipo, ou ia ser tipo, cara, eu vou me encontrar, vou fazer um sabático aqui e descobrir qual que é meu próximo passo? Eu queria ter essa liberdade de pensar muito para chegar em alguma conclusão, porque os 10 anos que eu fiquei empreendendo, eu nunca escolhi muitas coisas, eu sempre fui... Puta, aí eu caí no Hackathon, aí eu comecei a organizar Hackathon, aí não sei o quê, aí eu fiz a fusão. Eu falei, pô... Eu não planejei nada, eu queria ter isso, assim, meio... Não foi um sabático, porque eu não parei de trabalhar, mas foi um período, assim, de um ócio criativo, do tipo assim, cara, eu quero me envolver com um monte de coisa, quero dar mentoria, quero viajar, quero pensar bem antes de fundar um novo negócio. E aí, quando eu fui negociar com eles, o grupo falou, olha, a gente tem interesse de manter você como executivo, desde que você fique, no mínimo, 4 anos. Uhum. E aí eu queria 1 ou 2. Então ficou, puta, eu quero 1 ou 2, 4. Acabamos não chegando num acordo, eu decidi sair. E quando você sai assim, né? Tipo, pô, tu continua com as cotas, aí acaba o salário, tu tem as cotas lá no trimestre e distribui lucros. Tipo assim, é isso que acontece? Ou tipo, tem um acordo de saída no sentido de, ó, eu tô saindo, eu quero liquidar minhas cotas, estou saindo 100% da operação, eu quero a minha parte, tchau. Não, eu continuo continuo acionista, eu não tenho... Eu só posso vender as minhas ações, eventualmente, se o grupo tiver um evento de liquidez muito grande. Então, assim, o grupo recebeu um aporte muito grande, ou o grupo foi comprado, aí eu consigo liquidar minhas ações e vender. Então, eu continuo sócio do grupo, não tenho mais remuneração, não tenho mais salário, porque eu saí e assim... Não estou tão próximo, mas eventualmente se eles precisarem, eu sou sócio, estou ali para ajudar. Porque afinal tu tem uma fatia do bolo. Exatamente. Né? É do meu interesse que continue crescendo. Legal. E foi nesse período que surgiu a Los Grandes? Como é que foi assim? Como é que tu foi parar nos esportes também? Legal. Foi mais ou menos nesse período. A Los Grandes foi um dos investimentos que eu fiz após a venda. Eu sempre tudo na minha carreira sempre teve uma tese muito forte de construção de comunidade. Então lá, tipo... Os esportes é prato cheio, né? Tipo, Xiaoyi, 50 mil, aí virou 150 mil, aí Rocket City, a comunidade da Rocket City é uma comunidade de mais de 1,2 milhões de devs. Então, quando eu conheci a Los Grandes, conheci o Rodrigo, que é o fundador, né, o El Gato, a Los Grandes já tinha mais ou menos ali cerca de 10 milhões de torcedores. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara... É uma comunidade gigantesca. Só que a Los Grandes não foi estruturada para ser uma organização de esportes. Então, o Rodrigo ele era um produtor de conteúdo, um influenciador, e ele jogava Free Fire, e aí ele cresceu muito, ficou muito famoso dentro do jogo, e ele montou um time para jogar campeonato. Estava começando a surgir os primeiros campeonatos, ele montou ali uma equipe, onde ele ia lá e jogava com a equipe. Chegou um momento que ele falou, pô, não estou afim mais de jogar na equipe. Ele saiu e colocou um outro player no lugar. E aí a Los Grandes acabou virando uma equipe muito tradicional do Free Fire, um dos primeiros times, e tinha essa comunidade de 10 milhões de pessoas ali em volta, muitos torcedores, etc. Só que uma organização, ela tem que ter um processo
de evolução. Então, quando você vira uma organização de esportes, você tem que pensar assim, do tipo, quais são os principais jogos? Aonde que eu tenho que estar? Como que eu entrego e gero valor para um possível patrocinador? Como que eu produzo conteúdo de uma forma que é relevante? Então, isso exige ter uma estrutura, uma equipe, e a Los Grandes era quase que uma empresa assim, familiar. Né? Tinha ali uma pessoa que fazia uma tomada de decisão, mas tinha um irmão do Rodrigo que ajudava, tinha uns amigos, os próprios influenciadores ali. E aí o que eu fiz foi, depois de investir, meio que conduzir a Los Grandes para um caminho de ser um pouco mais profissional. De negócio mesmo. De ter um modelo de negócio. Acho legal a gente fazer um disclaimer para quem é totalmente alheio. Totalmente por fora. Quando a gente está falando de esportes, a gente está falando de profissionalização de profissionais de videogame. Então, o caso que ele trouxe, o cara veio do Free Fire, que é um jogo de celular, um jogo de tiro. A partir disso, ele criou uma empresa, essa empresa que contrata social media, que contrata designer, que tem uma estrutura, tem uma marca, tem os influenciadores, é uma grande hub de vários influenciadores, né, que competem também. E Exatamente. a competição eu acho que é um dos fatores de sucesso, porque o cara tem que estar em mídia, né? Ele precisa estar em exposição. E na pandemia, acho que tipo a indústria, né, de games, competições, influenciadores cresceu muito. Então, foi um momento assim que entrou muito em evidência. Então, a galera ficou em casa, começou a assistir campeonato, começou a assistir live na Twitch, live no YouTube. Então, isso cresceu bastante. Aí eu vim para fazer esse processo, eu investi. Só que a Los Grandes precisava mais do que só o investimento, ela precisava de ajuda. Porque esses caras, normalmente, eles não têm um modelo de negócio, né? Como é que é o modelo de receita? É patrocínio e transferência de jogador, tipo Lei Pelé ali e bora? Acho que tem hoje, né? Mudou muito a indústria, porque, por exemplo, quando eu cheguei lá em 2021, você tinha, por exemplo, muita receita que vinha das próprias plataformas de live. Então, isso gerava receita. Você tem receita vindo de skin, você tem receita vindo de patrocínio, de publicidade, você tem, sim, muita venda de player. Eventualmente, alguns jogos você ganha parte dos lucros do jogo, então você tem acesso ali à receita dentro do jogo. Então, tem N formas, mas o principal, que é algo que a gente vem há 3 anos trabalhando na Los Grandes para entender como fazer, é assim, eu tenho 10 milhões de pessoas, como que eu monetizo essa base, como que eu monetizo essas pessoas que estão ali, que acreditam e que elas querem, do tipo assim, quando a gente fala assim, cara, se você comprar esse produto, você vai ajudar o time, ela entende que aquilo é importante. Então ela fala assim, é uma forma de eu ajudar a minha equipe, eu preciso comprar um mouse. Legal. Eu posso comprar qualquer mouse, eu posso comprar um mouse que ajuda a equipe que eu torço. A se manter. Que é um pouco hoje como é o futebol, como outras modalidades. Mas aí a gente vem estruturando isso há 3 anos. Hoje eu não trabalho dentro da estrutura da Los Grandes, mas eu sou sócio e conselheiro. Qual que é o tamanho da indústria, para a galera ter uma ideia assim, dos esportes? Eu lembro que uns 6 anos atrás era uma indústria de 2,5 bilhões, eu acho. É que, assim, a indústria de games, ela é muito grande. Então, por exemplo, assim, você tem muito mais pessoas que jogam os jogos do que pessoas que competem profissionalmente. 0,2%. Exatamente. Então, quando você fala de games, a indústria de games, ela não tem um número atualizado, porque muda toda hora esse número, mas assim, ela é maior do que a indústria do cinema e da música junto. Caraca. E tem um porquê disso, porque assim, você consome o cinema, você consome a música, e aí, sei lá, você eventualmente compra, assina um Netflix, etc. Você está gerando receita para essas indústrias. Quando você olha para o game, você comprou o jogo. Mas quando você comprou o jogo, aí você vai lá e fala, caramba, eu não tenho nenhum item aqui. A gente fala, o personagem está pelado, né? Não tem... Aí você vai lá e fala, vou comprar uma roupinha. Um jogo de tiro, cara, eu vou comprar uma arma X, uma arma Y, eu vou trocar isso. Então, assim, durante o período que você joga o jogo, você gasta dinheiro. Então, você está ali, aí compra, aí saiu a coleção nova de roupa, aí você vai lá e gasta de novo. Agora saiu o item raro que só vai sair agora, aí você vai lá e gasta de novo, aí você vai lá e gasta de novo. Então, você movimenta muito dinheiro dentro da indústria. E esportes não é tão grande assim. E esportes, assim, hoje a gente deve ter mais ou menos no Brasil umas 10 grandes equipes, mas, assim, globalmente falando, o esportes ainda é muito novo. E, no geral, a gente não aprendeu ainda a monetizar, a monetizar da forma correta. Então hoje... As organizações de esportes, é uma hipótese, elas operam em lucro ou muitas ainda estão jogando para brecar?
muitas operam em prejuízo. Muitos operam em prejuízo. Porque aí tem um fator de competição. Então, por exemplo, assim, se você tem boas equipes competitivas, você aumenta a chance, porque aí você tem acesso a prêmios, se você tem excelentes jogadores, você tem acesso a negociações melhores, mas custa mais caro. E aí, assim, a gente... E é um custo fixo alto, né? Bem alto. E a gente compete, o game, o eSports, ele é global. Então, a gente compete com organizações dos Estados Unidos, com organizações na Europa, que tem patrocínio em outra moeda. Então, do tipo assim... É meio desleal, né? É bem desleal. E lá também eu acredito que as empresas já viram como uma oportunidade de negócio, ou ainda não também. Quando a gente olha Coreia... É melhor do que no Brasil, mas assim, por exemplo, o que aconteceu pós-pandemia, os números eles ficaram tão grandes de consumo de live, de influenciadores, que ficou tão caro que se tornou insustentável. Então, assim, hoje, globalmente, a indústria passa por um momento muito difícil. Então, teve muita organização. Assim, parece um colapso mesmo. Teve organização, por exemplo, americana, cara, que ganhou o campeonato mundial, que é o auge do tipo, no dia seguinte dispensou a equipe porque não conseguia pagar para manter aquela equipe com aquele salário. Tem que amar muito, né? Tem que ter muito amor pela camisa, assim, porque se for pelo negócio, a conta não fecha. Exatamente. E é curioso, porque, pra galera que não tem noção de dimensão de números, a estreia do Brasil no Mundial de LoL em uma live de React do Ilha das Lendas, lá bateu 220 mil pessoas ao vivo. Zero tráfego, só comunidade... Cara, é uma comunidade que gosta muito, globalmente também, né? Se você pega um campeonato mundial, assim, você tem centenas de milhares de pessoas assistindo em vários idiomas e cara, é muito legal. Acho que, no geral, assim, a geração Z, a galera mais nova, já nasceu consumindo game. Então, assim, eu não sou nativo digital, eu tenho 32 anos. Então, assim, eu, por exemplo, não nasci com celular, não nasci jogando. Então, da minha idade para cima, é menos. Não, agora... mas a minha realidade, eu tenho 25. Cara, eu e meus amigos, a gente não se reunia para assistir futebol, a gente se reunia num bar para assistir final de CBLOL. Exatamente. Tipo, já é outra vibe. Tipo, a gente já vê mais pessoas sonhando em ser sei lá, o Nobru, Fallen, o Gaules. O Gaules, do que querendo ser o Neymar, por exemplo. Claro que o Neymar hoje em dia também não é um grande exemplo. Assunto polêmico. Mas, cara, eu vejo, a minha geração já tem muito disso. Tanto aí você pega assim, o próprio Neymar, ele é sócio hoje de uma organização de esportes, ele joga. O Ronaldo, fenômeno, joga game. Ele então, veio assim, para a CNB, né? Ele faz live jogando. Então, assim, é uma indústria que está em desenvolvimento. Então, assim, para mim, não é uma aposta de curto prazo. Assim, é muito divertido, é muito legal, mas é um jogo que eu falo isso, o torcedor fica muito bravo, porque eu falo, cara, é um jogo de 10 anos, assim, é um jogo que, tipo assim, até a indústria... Porque, assim, o que acontece? É uma questão de geração. Então, hoje, por exemplo... Quem consome não está ativo economicamente, né? Exato. E não só isso, não está no poder. Então, assim, por exemplo, hoje, se eu quero um patrocínio de uma marca... Eu quero patrocínio da Audi, por exemplo. Hoje, o cara do marketing da Audi, ele ainda é uma pessoa que é de uma geração anterior. Então, ele fala assim, eu vou patrocinar, sei lá, o futebol, porque a Audi patrocina o futebol há muitos anos. Só que a galera que entende e gosta de games está começando a chegar nessas posições, está começando a assumir as áreas de marketing, as áreas de patrocínio. Então, é uma tendência, naturalmente. Da troca de no geração. Futuro, a gente já tem patrocinadores hoje da Los Grandes que o decisor já é alguém que já nasceu jogando, que gosta, que acompanha. Então... Tá caminhando para isso. A gente só contrata jogador de LoL na empresa. Então, tipo, a nossa cultura, porque eu vim dos esportes, né? Meu primeiro emprego lá foi no comercial e marketing de um time de esportes, montei equipe, uma jornada parecida com o Elgato, só que ele deu certo e eu não. A Submarino me engoliu e me tirou, né? Bem o ano da Submarino, a gente jogou o Qualify. A gente tem essa cultura de que, cara, a gente pega o cara que competiu um pouco, tipo assim, T3 ali, universitário, que a gente entende que esse cara tem um perfil mais resiliente, ele pensa mais rápido. Cara, todos. O jogo você tem que ter um nível de precisão muito alto, você tem que ter muita resiliência, que você vai perder e ganhar. Trabalha em equipe, a parte comportamental desenvolve muito, então a gente tem essa premissa. Eu tenho 7 jogadores de LoL que são gestores de tráfego. A gente joga time. A gente brinca, a gente tem um grupo informal que é o Trinity Sports, assim. Que legal. E a gente joga toda semana, cara. Não, você sabe que isso é uma tendência, né? Então, hoje já tem universidades, assim, principalmente acho que universidades americanas, que eles já enxergam
assim como nos Estados Unidos tudo é esporte, né? Então você vai na faculdade, você tem o time de tênis, o time de natação, o time de futebol americano, o time de basquete, e você tem os times já de game. Então você já tem bolsas em universidades americanas que são bolsas que eles dão para pessoas que jogam pela universidade. Então acho que tem um movimento assim, que é o que eu falei, é uma indústria muito nova, mas que vai se consolidar, e aí entra nesses pontos que a gente está falando, né? Jogar, ele vai desenvolver algumas habilidades. É assim como o Hackathon, a maratona de programação, o talento que participa da maratona de programação, para mim, ele é um talento mais preparado para o mercado. Quando eu pego alguém que participou, eu falo, pô, esse cara é muito curioso, ele testou muita coisa, ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe trabalhar sob pressão. O game é um pouco parecido. Então, assim, você tem empresas como o Google, por exemplo, a gente falou um pouco de Vale do Silício, o Google tem hoje uma política, assim, dentro do processo seletivo, de priorizar muito pessoas que têm hábitos voltados para a competição. E aí pode ser qualquer competição, desde esporte. Então, assim, é muito comum, assim, uma das visitas que eu fiz do Google, por exemplo, eles têm, achei isso muito maneiro, assim, do, tipo, no campus eles têm uma piscina que é quase uma esteira, assim, que o cara fica dentro de uma esteira. E eles falaram, cara, é porque a gente tem não sei quantos ex-nadadores aqui dentro que ainda mantém e pratica. Então, assim, é muito incentivado você ter um hábito esportivo dentro da cultura do Google. E a questão do game, eu acho que é muito isso. Assim, você desenvolve ali skills importantes que você vai usar na tua vida em várias áreas. E hoje tem isso. Assim, por exemplo, hoje um dos sócios investidores da Los Grandes, depois que eu entrei, eu trouxe outros investidores, é mais ou menos a mesma situação. Ele tem uma empresa hoje que ele tem quase 100 colaboradores, boa parte desses colaboradores são gamers, boa parte são geração Z. E aí, quando eu conversei com ele, eu falei assim, cara, por que você não vira sócio de uma organização? E ele falou assim, cara, genial isso, porque está super alinhado com o que a gente acredita. Ele falou assim, automaticamente o time dele virou torcedor do nosso time. A gente tem patrocinadores também, por exemplo, a gente tem um patrocinador que é uma empresa que eu sou investidor, que é a NG Cash, que é um banco digital voltado para a geração Z, que assim, no final do ano eles deram uma camiseta da Los Grandes para todos os colaboradores, porque a Los Grandes virou um canal de aquisição deles também. É um canal de aquisição, mas mais do que isso, assim, virou algo que quem está lá dentro torce para dar certo. Então, eu acho que é isso, a indústria ainda é muito nova, tem alguns desafios, assim, olhando para frente, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ela vai... Eu acho que ela pode demorar para crescer na velocidade que as pessoas imaginavam. Eu não acho que ela vai sumir, por exemplo, porque eu acho que a tendência é que mais pessoas que jogaram nas suas infâncias, que jogam hoje e estão no mercado, queiram que a indústria tenha uma importância maior. Assim. Faça parte da vida deles, né? Exatamente. Aí fazendo esse paralelo, né? Tipo, o que a gente pode trazer dos esportes para a tecnologia? Muito a parte de comunidade, né? Perfeito. É um mecanismo de aquisição, né? Community Lead Growth ali, que eu tenho um crescimento orientado à comunidade, eu gasto menos com mídia, eu gasto menos com marketing de influência, porque eu tenho a comunidade grande ali, eu não preciso investir em aquisição, então é CAC zero, em teoria, para publisher, né? Para produtora do jogo. Eu queria fazer esse paralelo com, cara, o que tu está aprontando no Vale do Silício agora? Qual que porque tu acabou de falar, acabei de voltar do Vale do Silício aqui. Legal. E tal. O que vocês estão aprontando lá de tecnologia? O que vocês estão querendo trazer? Porque você já me falou, eu quero ver coisas que fazem sentido trazer para cá. O que tu tem observado de tecnologia e fazendo esse cruzamento com o mercado e o momento que a gente vive de digital, de tudo? Legal. Cara, assim, o Vale do Silício, para quem não sabe, né, é uma região ali na Califórnia, né, muito próximo ali de São Francisco, onde tem a maior concentração de empresas de tecnologia do mundo e de fundos de investimento e de startups. Então, assim, é um lugar muito importante. É onde está o Facebook, Meta, é onde está o WhatsApp, é onde está a Apple, é onde está, enfim, quase todas as grandes empresas de tecnologia que todo mundo usa e que muda a vida. Onde está o Netflix. Então, eu vou muito para o Vale do Silício, assim, já há muitos anos, né? Tenho pelo menos, 4, 5 vezes no ano estou naquela região, porque o paralelo que eu faço assim, é como se fosse uma máquina do tempo, onde eu vou alguns anos para o futuro, e aí, assim, estando no futuro, eu tenho acesso ao que vai acontecer aqui no Brasil ainda, então... E tu já viu isso acontecer na prática? Tem algum caso muitas assim, vezes, de assim. Cara, estourou alguma coisa no Vale do Silício, deu 6 meses, estourou no Brasil? Cara, muito. Por exemplo, em 2021, eu fui em abril para lá, e aí, assim,
a grande discussão, na semana que eu estava lá, era uma carta que a Y Combinator, que é a maior aceleradora de startups lá do Vale do Silício, mandou para todo mundo ali da região, falando, galera, o tema da carta era The Winter is Coming, né? O inverno está chegando, onde eles falavam do quanto a indústria, pós-pandemia, indústria e tecnologia, ia passar por um momento difícil e que as empresas iam ter que se adaptar, iam ter que reduzir, ia ter que otimizar as coisas, em paralelo ia vir essa questão da inteligência artificial. Então, isso foi em 2021. Eu vim para o Brasil, eu lembro que eu falei assim, cara, eu tenho uma informação importante, eu preciso tomar alguma decisão aqui. Então, eu comecei a mudar a forma de gestão que eu estava fazendo na Rocket City. Então, a gente estava numa questão de contrato. Eu falei, cara, segura, vamos melhorar os processos, vamos organizar. E aí, assim, passou, isso foi abril, quando foi mais ou menos outubro, novembro, começou as demissões em massa, as empresas começou a faltar dinheiro, não tinha dinheiro do investimento. Não, o ROAS caiu absurdamente, porque o CPM, o lead, ficou extremamente mais caro. Né? Exatamente. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu vi, que eu voltei, e com essa informação eu consegui me antecipar a um momento futuro. Esse momento agora de inteligência artificial que está bombando, etc., isso já está ali já há alguns meses. Então, assim, eu fui para lá no final do ano passado, já tinha uma discussão. Tem uma discussão que já tem alguns anos, que está muito forte lá no Vale do Silício, que é a questão de clima. De, tipo assim, cara, startups, empresas que estão olhando para questões climáticas, e isso é super importante. E aqui ainda... tipo... Aquecimento global, como isso vai afetar o futuro, como evitar desastres, como o desastre que a gente teve agora no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, né? Então, pensa que tipo assim, isso está sendo discutido lá acho que desde 2020 que eu vejo discussão, assim, pós-pandemia. A primeira vez que eu voltei no Vale do Silício, na verdade foi começo em 2021, já tinha vários eventos falando de clima, etc. E você fala, cara, tipo, por que os caras estão falando de clima? Por que agora e nessa intensidade? E aí a bomba história, a gente fica, caraca. E aí a gente vê, então assim, não só o Vale do Silício, eu acabei de voltar de Israel. Eu fui numa delegação, fui convidado pela embaixada para uma delegação representando o Brasil para falar específico sobre empresas empresas voltadas para clima, mas para questões de sustentabilidade. E uma das coisas assim que está acontecendo em Israel agora, hoje Israel tem mais ou menos 8 mil startups. Caraca. E eles estão incentivando e investindo no maior número possível de empresas que estão olhando para as situações climáticas, situações do planeta. Então, hoje já representa 10%. Já tem mais de 800 startups em Israel olhando para essas questões. Então, lá eu vi startup que está olhando para água. Então, como que eu otimizo, como que eu faço algum tipo de trabalho ali para os rios, etc. Eu vi uma startup, cara, bizarra. Os caras estão desenvolvendo hardware IoT para abelhas, porque tem uma questão da polinização, é isso, que a abelha faz, que tipo, se abelhas estão morrendo, e aí você faz menos isso, e aí você afeta a agricultura como um todo. Legal. E aí eles têm na apicultura você tem umas caixas que ficam as abelhas, e eventualmente quando uma abelha rainha morre, se você não identifica isso rápido, você perde 50% das abelhas ali muito rápido. E aí, se você coloca isso vezes milhões de caixas espalhadas pelo mundo, você está perdendo o número de abelhas que você perde é muito alto, e isso afeta diretamente a agricultura, porque o mel, você pode fazer um mel de outras formas. Agora, o processo que a abelha faz, só a abelha faz. E aí os caras criaram esse sensor que fica dentro da caixa, monitorando o som, e aí quando a abelha, por exemplo, eventualmente morre, a abelha rainha, o som que a abelha produz é diferente, porque ela começa a ficar agoniada, e aí eles identificam e tomam uma ação antes das abelhas morrerem. O que seria essa ação? Tipo, colocar outra rainha, sei lá. Exatamente, é quase isso, né? É substituir o ambiente, colocar elas numa forma que legal, que faz. Então, assim, é um negócio que é super tecnológico dedicado para o agro. Eu fui num centro de pesquisa voltado para questões agrícolas em terrenos áridos. Então, assim, aquecimento global está aí, o número de desertos e espaços áridos vai aumentar, e a gente precisa continuar plantando. Então, assim, como que a gente faz? Então, os caras criaram um dispositivo baseado em energia solar, que ele está plugado na planta, e aí ele avalia a temperatura da folha da planta, a temperatura do caule da planta e a temperatura do ar, e aí a planta controla esse dispositivo para saber se o dispositivo tem que dar sombra para a planta ou ele tem que deixar a planta ficar exposta ao sol, para acelerar a fotossíntese e você conseguir ter um crescimento de uma planta numa região desértica. Então, assim,
são coisas que estão acontecendo. Então, hoje, 10% das startups em Israel já são startups que estão olhando para essas situações. Outra questão... A planta meio ciborgue, assim, né? A planta... Literalmente, o cara olhou e falou assim, cara, a planta controla o dispositivo. Como? Aí é baseado na temperatura. Então, se a temperatura da folha, sei lá, está muito alta em relação à temperatura do ar, tem que ter sombra. Se o contrário, tem que ter sol. Porque, assim, é importante que a planta tenha sombra, é importante que a planta tenha sol. Só que hoje, quem controla isso, né? Então, numa plantinha em casa, você faz isso, né? Do tipo, cara, tá muito quente, eu vou pôr esse vaso aqui na sombra. Imagina 1 milhão de... Agora, se você tem E aí eles estão olhando nisso, tipo, cara, a gente vai ter que plantar no deserto. Como que a gente faz para plantar no deserto? Que legal. A gente visitou uma incubadora só de food tech, né? Então, hoje, por exemplo, é bizarro, assim, o cara mostrou assim, falou, para fazer um sanduíche de peru, de peito de peru, se gasta hoje mais ou menos 600 galões de água. Caraca. Porque você tem a água para o plantio do alface, a água para a fabricação do pão. Então, assim, como que a gente muda essa questão? Como que a gente produz alimento de uma forma que não seja tão agressiva para a natureza? Então, esse é um tema que, assim, globalmente está sendo discutido. Não, tem um lance da carne também, não tem? Que a galera tem feito tipo uma carne vegana, A que carne, é tipo uma impressora 3D, assim. E a carne baseada em planta, né? Então, isso foi muito legal. A gente foi num dos lugares e ele falou assim, cara, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele falou assim, a gente não precisa que 100% das pessoas passem a comer carne baseada em planta. Mas, por exemplo, um hambúrguer, que hoje é 100% carne, se ele passa a ser 60% carne e 40% proteína não animal, o impacto disso no número de gado, etc, é gigantesco. Que aí reduz o gasto de água, reduz toda e aí a questão da carne, cara, é muito bizarro, porque assim, o que é ruim da carne em relação ao planeta? É a quantidade de emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, para ter um espaço de gado, você está emitindo gás ali o tempo todo e aí você precisa de alguma forma reduzir. Então, assim, são questões que são urgentes. O planeta está falando, cara, pelo amor de Deus... Me ajuda. E aí, assim... te ajudar, né? Esse é um exemplo de coisa que, quando você vai nesses hubs de tecnologia, está muito gritante, está todo mundo olhando para isso, e que aqui ainda no Brasil, a gente está um pouco atrás. O Brasil é um país agro, gigantesco, mas, assim, a gente ainda não colocou... Embora tenha muitas empresas voltadas para o agro e levando tecnologia para o agro, a gente ainda não está olhando com a lente de prioridade que precisaria ser utilizada. Por quê? Eu acho que um pouco essa questão da distância que a gente tem com esses movimentos globais, assim, do tipo... De desastres, né? Então, por exemplo, é o que eu falei, eu vou no futuro quando eu estou nesses ambientes. Eu olho... Então, por exemplo, eu visitei uma fábrica de bateria elétrica para carros elétricos. Assim, cara, o assunto de carro elétrico, reduzir a emissão de gás... Né? Cara, está muito em alta, mas aqui a gente ainda está um passo atrás. Seja por, às vezes, questão financeira, seja acesso à informação. Então, nem todos os empreendedores têm essa oportunidade. Eu me vejo como alguém que tem uma oportunidade. Assim, quando, por exemplo, sei lá, a embaixada me convida para ir lá, é muito legal, assim, mas me traz uma responsabilidade, por exemplo, de falar num podcast aqui. Você está representando o Brasil lá, né? Exatamente, e de compartilhar essa informação, porque por alguma questão tem um ruído de comunicação que a gente ainda não está fazendo o que deveria fazer aqui. É uma coisa interessante. O Vale do Silício ele olha muito para problema e solução, né? Tipo, eu tenho um segmento e aí, cara, as startups estão obcecadamente tentando buscar uma solução para um problema. Como que essa galera olha a aquisição? Porque já que a gente está falando de ver produto, de ver o futuro, cara, beleza, eu tô lá no Vale do Silício, eu tô 2 anos na frente. Como que essa galera olha a aquisição, retenção, a parte de growth e crescimento, que tu acha que às vezes pode ser algo para a gente modelar para os nossos negócios aqui no Brasil? Cara, acho que assim, o americano, não o americano, porque acho que as startups do Vale do Silício, uma das riquezas do Vale do Silício é a diversidade de nacionalidades que você tem dentro de uma empresa. Então, você está dentro de uma empresa, você tem pessoas de todas as partes do mundo. Mas eu acho que assim, o Vale do Silício ele é muito metodológico, ele tem muito métricas e KPIs que são acompanhados e é muito baseado em testar canais. Assim, eles estão o tempo todo testando e aprimorando e olhando de como conduzir. Eu acho que assim, isso faz com que as empresas elas cresçam numa velocidade muito rápida. Então, e tem a questão do benchmark, né? Então, você olha assim, você fala assim, cara, por exemplo, você está lá dentro do Vale do Silício, é muito comum você marcar um café com uma pessoa, por exemplo, vou falar com um cara da Meta. E assim, cara, como que o Facebook saiu de 0 a 1 bi ou 2 bi de usuário em tão pouco tempo? Então, você tem acesso a um pouco
metodologia. Saquei. E tem um efeito no Vale do Silício que é muito interessante, que é o quê? Qual que é o ciclo? Você cria uma empresa, aí essa empresa cresce. E aí lá no Vale do Silício, a maior parte das empresas, elas distribui a ação para os colaboradores. E eventualmente, quando uma empresa dessa ela é listada em bolsa, ela cresce numa proporção muito grande, os primeiros colaboradores, e os primeiros não os 30, os primeiros, sei lá, 500, às vezes 1.000 colaboradores que têm ação, muitos desses ficam milionários. Então, esse cara que criou o algoritmo Desenvolvedor, de né? alguma coisa do Facebook, ele agora tem muito dinheiro. E aí ele sai do Facebook e ele faz o quê? Funda uma empresa. E aí funda outra empresa. Então, você tem hoje, por exemplo, a origem, né, o coração do Vale do Silício, que é a Universidade de Stanford, fica ali em Palo Alto. Você tem a casa da HP, que foi onde começou a HP, aquela coisa da garagem, etc. Mas o que é muito importante disso? É que a HP ela deu origem para outras empresas. A partir da HP, outras empresas foram criadas. Aí Você da cauda longa também, né? aí você tem o que a gente chama de PayPal máfia, do tipo assim, por exemplo, o Elon Musk foi PayPal, mas assim, você tem dezenas de empresas que nasceram dos colaboradores do PayPal lá atrás. Então, você tem um efeito de multiplicação, que a gente está começando a ver isso no Brasil. Então, você tem empreendedores como eu, por exemplo, que fiz uma empresa, cresci uma empresa, vendi uma empresa e agora eu estou multiplicando esse conhecimento. Tem pessoas que trabalharam comigo nas empresas que eu fundei, que fundaram outras empresas. Então, É uma cadeia, né? é uma cadeia. Só que lá isso acontece numa esfera Numa exponencial. velocidade absurda, né? Exatamente. E tem uma parada que eu acho legal também, que até a Hotmart trouxe isso. Se a gente olha o Galaxy lá, que são os 15, os 25 maiores, eles falaram uma vez, cara, os 25 maiores sempre são as mesmas pessoas, mas são as mesmas pessoas em empresas diferentes. E muitas das outras pessoas que chegaram, os novos, são pessoas que foram mentorados por essas pessoas que já estavam lá. É um compartilhamento massivo de informação. E aí a gente tem um problema no Brasil, que é um problema latente, que é a questão da educação. Então, hoje, assim, tem dois problemas, na verdade. Acho que um problema é a questão de educação, porque um dos motivos pelo qual a gente acaba sendo lento é o fato da gente, às vezes, não ter talentos preparados. Então, eu acho que nesse ponto o mercado do digital tem feito um trabalho muito bom de compartilhar. Alguém descobre algo, transforma isso num playbook e aí vai ensinando, vai fazendo mentoria. E a gente tem um outro problema muito grande assim que também atrasa a gente, que é o quê? Hoje a gente perde muito talento em tecnologia e de outras áreas para o mundo. Então, assim, tem brasileiros indo embora do Brasil, ou às vezes nem indo embora, mas trabalhando aqui para empresas que estão fora. Porque $5.000 para uma empresa dos Estados Unidos não é nada. Exatamente. O brasileiro é R$25 mil, um salário de executivo. Né? Exato. E aí a gente perde esse talento, e aí tem uma questão do inglês. A gente não fala inglês no Brasil como... A maior parte dos lugares que eu fui no mundo tem o seu idioma nativo, mas o inglês ele é uma segunda língua que boa parte da população fala. E aqui boa parte da população não fala inglês. E aí o que acontece? A gente não traz talentos de fora, então a gente perde... É um gargalo parecido com um cenário de LoL, né? Exato. A gente não compete com o mundo, a gente só treina com Latam, né? Exatamente. E aí a gente não consegue criar essa ambiência, essa equalização, porque, cara, a gente não tem acesso aos caras. Né? Exatamente isso. Isso é um problema muito grande, assim, algo que eu venho falando já há muitos anos, do tipo assim, cara, a gente precisa, melhorar a questão da educação no Brasil, a gente precisa ter perfis diferentes, e aí quando essa questão da diversidade de nacionalidades é muito importante. Então, assim, quando você traz ali dentro de uma mesma equipe pessoas de diferentes países, isso é muito rico do ponto de vista de inovação, porque são experiências de vidas diferentes, são bagagens diferentes agregadas numa empresa. E, de alguma forma, a gente precisa ter o inglês ali para a gente trazer esses talentos. Né? Então, assim, hoje, o Brasil ele fica meio afastado do mundo. Né? A gente... É um país que fala português, mas assim, o volume de países que fala português não é tão alto. A gente não fala inglês. Geograficamente, a gente está afastado, então a gente está longe dos Estados Unidos, a gente está longe da Europa, a gente está longe da Ásia. A gente está lá embaixo, né? Exatamente. E a gente está longe da própria América Latina, porque a gente não se comunica da forma que deveria com os países da América Latina. Então, por que isso acontece? Você acha que é a distância física mesmo, de quilometragem, ou é um pouco de cultural, assim? Acho que é um pouco da cultura, tem a questão do idioma, né? Então, por mais que o espanhol é muito próximo do português, é muito mais fácil os países da América Latina que falam espanhol falarem espanhol entre eles do que a gente se adaptar. Então, assim, a gente acaba sendo muito restritivo para oportunidades de negócio. Então, assim, às vezes, pensa
um empreendedor, uma empresa que vem... Agora em Israel, né? Eu visitei lá em Israel uma universidade, que é a Universidade Hebraica em Jerusalém, e aí a pessoa que me recebeu, que é uma pessoa que faz projetos com startup, e falou, cara, é muito difícil levar uma empresa de Israel para o Brasil, porque a gente tem muita barreira de entrada, é difícil contratar, é difícil ter pessoas, é difícil... Aí o Brasil é muito complexo, né? Então, a gente tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, é difícil. Então, assim, você vê muitas empresas assim que até tentam vir para cá, ou muitas desistem no meio do caminho, algumas se consolidam, mas, por exemplo, tem muita dificuldade, é uma moeda que está sendo muito desvalorizada. Então, acho que tem várias situações assim de Brasil que acaba atrapalhando no processo. Como é que importa se o cara... $1.000 aqui é 2% do Brasil, né? Exatamente. Não, é um pouco mais, acho que é 4. Tipo, porra, né, $1.000 é 2% do Brasil e quanto que é o salário mínimo lá? Dos Estados Unidos? Acho que é $590, né? Não, acho que é mais. Acho que eu acho que é perto de $1.000. Eu não tenho certeza. O salário mínimo dos Estados Unidos é o senior daqui, dependendo. Então, é muito complexo, assim. Daí tem a situação... Tipo, o país tem uma questão de segurança pública, então, assim, as pessoas não querem... Até querem vir aqui, mas, por exemplo, não se vem morando aqui, aí tem a questão do idioma, tem a questão da complexidade, tem muitos problemas. Então, o buraco é bem mais embaixo. O que é bom no sentido de que problema é oportunidade, então assim, você tem muita coisa para resolver. Por exemplo, quem está aqui tem a oportunidade de empreender e fazer coisas relevantes. E eu acho que a gente tem feito isso, criado boas empresas, o Brasil tem se destacado. É ruim porque a gente, de alguma forma, parece que a gente está meio desconectado do mundo. Assim, mas a gente é o terceiro país que mais usa rede social no mundo, né? Terceiro ou quarto. Tipo, mas para se comunicar com quem está aqui. Exato. E a gente fica preso, tipo, na bolha ali. Mas a gente usa muito, cara, em tempo, assim. Eu acho que o reflexo disso é o que a gente vive no marketing digital hoje, né? Que cresce muito com social e tal. Exatamente. Inclusive, eu acho que o Brasil, ele tá muito à frente. Eu não sei, tipo assim, é um debate que eu tenho com a galera aqui. Cara, o Brasil tá atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm algo a ensinar pra gente de mercado digital, de educação, de infoprodutos, de funil de vendas. Porque quando eu olho, assim, eu acho a gente muito maior que eles. Só que eles falam globalmente, né? O mercado endereçável do americano é o mundo todo, praticamente. Claro que não é todo mundo que fala inglês, mas a fatia, né, o mercado endereçável dele é muito grande. Quando a gente olha o Brasil, cara, a gente tem um movimento agora da galera indo pro mercado hispânico. Né, que aí, pô, a barreira é um pouco menor, é uma movimentação, mas de complexidade, assim, de estrutura. Tu acha que a gente está atrás em algum momento ou tu acha que a gente está, inclusive, na frente? Eu acredito que em marketing, assim, publicidade no geral, design e tal, eu acho que a gente está um pouco à frente ainda. Assim. Eu acho que o brasileiro é muito criativo, isso ajuda. Eu acho que nesse modelo que eu falei de empresas um pouco mais... ser menos infoproduto, ser mais negócios, ter plataformas, ter software, os Estados Unidos está à frente. Tá? Tanto que a gente... Maturidade... a própria, assim, a gente tem buscado esse conhecimento lá fora. Né? Então, a própria fórmula do lançamento veio de lá. Acho que a forma de... essa coisa de área de membros, plataformas, etc. A referência é americana. Acho que em termos de volume, talvez a gente tenha um volume muito grande de pessoas que compram. Assim, e eu não sei se isso é bom ou ruim, porque isso abre uma porta para muita gente vender produtos de baixa qualidade. Então, assim, o americano, por exemplo, assim, dentro da área da programação. Então, um bootcamp nosso da Rocket City lá, que era, sei lá, $3.000, $4.000, a gente olhava o benchmark do americano, que era $10.000. Por quê? Porque é um produto que tem uma base... pedagógica muito maior, tem uma validação muito maior. Então, assim, o americano, no geral, ele... Não o americano, né? Mas acho que, assim, olhando a perspectiva de mundo, eu acho que a galera tem uma preocupação muito maior em entregar algo que tem uma base acadêmica, científica, validada. E aqui a gente acaba do tipo... O brasileiro, ele é oportunista. Então, assim, eu fiz uma coisa que deu certo... cara, eu vou vender um curso disso e não sei se é o jeito certo de fazer, mas assim... Foi o jeito que eu fiz, né? E de uma certa forma, o brasileiro no geral, ele quer sempre o atalho, do tipo assim, o brasileiro nunca quer o caminho mais difícil, né? E isso acaba sendo muito ruim, porque a gente acaba absorvendo muito conhecimento incompleto, a gente se torna muito generalista,
E aí a gente trabalha muito meio que uma tática de, pô, como eu vou enganar o próximo cliente. É. Então, E isso quebra uns bons, né? Porque o cara, pô, eu já vi isso acontecer muitas vezes. O cara tem muito conteúdo, muito conteúdo. Exato. Ele tem profundidade, ele tem. E não entrega. Por quê? Exato. Porque a pessoa não quer. É que nem um lance de dieta, né? Beleza, eu tenho 2 soluções ali. Eu tenho dieta e treino e eu tenho tome 5 litros de água por dia e emagreça 25 quilos em 7 dias. O brasileiro sempre vai pra lá, né? É. E aí fica um dilema entre, pô, eu preciso atingir a massa, só que a massa não quer ouvir. E a massa, às vezes, o lance do analfabetismo funcional ele é muito sério, né? que aí entra na questão da educação, É. do tipo assim, a gente habitualmente, não vou falar gosta, mas a gente busca um caminho para ser enganado. A gente está sempre o tempo todo sendo enganado por querer o atalho e não querer seguir o caminho. E aí o atalho, às vezes, te leva para alguns lugares, mas às vezes te atrapalha, assim, você se perde no meio do atalho lá e pega o caminho mais longo. Sim, nossa, muito louco. É engraçado, eu tenho falado muito sobre o Luciano Huck, né? Tipo, que eu tive uma parada antropológica de olhar a magnitude do Luciano Huck, lá, os programas, né? Pô, Lata Velha, não sei o Sim. quê. Cara, são programas que geram audiência, a gente tá vendo lá em casa, Ilhados com a Sogra. Cara, é um produto que gera audiência em cima de uma instabilidade emocional das pessoas. Tipo, e, cara, aprende, porque a gente é noveleiro, Sim. tem toda aquela coisa. Esse dilema é muito doido. Cara, a gente está chegando no final. Eu acho que a gente tem que gravar mais episódios e dividir em macropautas. Que Com acho certeza. que seria muito bom. Acho que tem muita coisa para trocar. Tu é um cara profundo, é um cara inteligente, é um cara que, pô, é um prazer topar o convite meio frio, Isso, assim. isso. Eu falei, Kelly, eu quero levar o Rodrigo lá pro podcast. Toma um contato aqui, bora. Então, estou muito feliz que tu topou bater esse papo com a gente. Cara, uma aula. Eu sou uma pessoa muito criteriosa, eu sou muito chato com quem eu escuto e eu sentei para ouvir aqui. Pô, que legal. Com muita Obrigado. admiração mesmo. Não, obrigado pelo convite, obrigado pelo E, cara, feedback. faz o teu jabá aqui pra galera. Galera que quer continuar te acompanhando, quer aprender mais contigo, quer Legal. transformar, né? Mudar de vida. Com certeza. Assim, hoje eu tô em todas as redes sociais. Eu não sou aquele produtor de conteúdo que você vai ver muito conteúdo, mas normalmente eu tento compartilhar boas coisas. Então, assim, sempre que eu estou em bons eventos, enfim, estou mundo afora, vejo coisas interessantes, eu estou ali sempre tentando compartilhar. Então, tento compartilhar no meu Instagram, também Qual que é o compartilho. @Rodrigo Terron mesmo, em todas as redes. Legal. Tento compartilhar no meu LinkedIn, então acho que quem quiser se conectar, fica super à vontade. Quem quiser, eventualmente, me abordar, mandar uma mensagem, trocar, acho que tem muito espaço para isso. Eu gosto muito do digital, eu acho que tem, assim... a gente está chegando num momento, que é esse momento de... Os mundos que eu estou inserido, eles estão se conectando, né? Então, Eu tô vendo muito isso. Eu é o também, mundo das startups, tecnologia. o mundo de creator economy, o mundo de digital. Então, isso é super legal e quem quiser falar sobre isso, discutir, entender um pouco mais, eu sempre estou à disposição. Muito bom, muito bom. Rodrigo, obrigado mais uma vez, cara. Fiquem com esse episódio, assistam várias vezes. Muitos dos termos, talvez vocês não, né? Às vezes a gente não entende. Cara, é um conselho que eu dou, né? Você tá uma palavra-chave, né? Um termo de busca de aprender uma coisa nova que pode mudar a sua vida. Então, às vezes, pô, não entendi uma coisa que o Rodrigo falou, não entendi uma coisa que o Matheus falou. Vai anotando essas palavras, joga no Google, dá uma estudada, vai chegar num tempo que o seu repertório vai... naturalmente aumentar, porque você é curioso, né? Eu aprendi a programar assim, tudo que eu aprendi na minha vida foi com uma boa busca no Google. Exatamente. Eu acho que se você não se sentir desconfortável com o que você não sabe, talvez você está numa posição onde não vai te levar muito longe. Eu sempre aprendi isso, assim. Então, quando eu comecei para os Estados Unidos, cara, o inglês era o problema. Então, cara, não falo inglês, e agora? Aí, beleza, aprendi assim, tenho aprendido até hoje, mas aprendi a me comunicar em inglês, agora tem todos os termos, tem estudos, aí você precisa consumir, aí você começa a entender o que as pessoas estão falando. Então, assim, trocar de sala é algo muito importante. Se você está numa sala onde você entende tudo que as pessoas estão falando e talvez... mais inteligente. Talvez você até um dos que sabe mais da sala, você está na sala errada. Você não está na sala que vai te provocar, que você vai aprender. Você tem que estar sempre na sala onde você fala assim, cara, eu não estou entendendo quase nada do que eles estão falando. Essa sala é a sala que vai te desenvolver. A não ser que seja uma sala de doido, mas assim... Depende. Às vezes mas se provoca muito ao não óbvio, assim, do tipo, o óbvio é uma armadilha. Se está muito óbvio, cara, é uma armadilha. Você está meio num lugar ali meio perigoso. Agora, se, cara, não está tão óbvio assim, eu estou meio desconfortável, não estou entendendo tudo...
você está no lugar que vai te trazer algum tipo de aprendizado. E eu acho que isso é muito rico. Muito bom. Cara, eu ia perguntar se tu colocaria uma frase em um outdoor, mas eu acho que isso aí já cumpriu o propósito. Ficou meio grande a frase, não, mas... ficou ótimo. Cara, Rô, muito obrigado, gente. Obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam do episódio, pro Rodrigo vir mais vezes, pra gente trazer mais pessoas como o Rodrigo aqui. E até o próximo. A gente tem mais um episódio agora sobre talentos, sobre recrutamento com a Kelly. Hoje a gente grava mais 2. Então, vocês vão vendo aí no próximo ciclo mais episódios saindo. A gente está tentando entrar numa camada cada vez mais profunda, mesmo sabendo que talvez isso não entregue tanto. A gente quer construir uma base de conhecimento mesmo, para que, cara, daqui a 4 anos as pessoas olhem e falem, puta, eles estavam falando disso. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao Grupo Primo aqui por todo o apoio de sempre, o Gabrielzinho ali sempre dando uma força. E até o próximo. Vamos embora, valeu. Porra, muito bom. Muito bom. Cara, dava pra ir umas 2 horas mais. Dá.